Bom dia. Gostaria de registrar a presença do conselheiro Júlio Pinheiro, do conselheiro Érico Esterro, do conselheiro Mário de Mello, do auditor conselheiro convocado Mário Filho, conselheiro convocado Alípio Filho, conselheiro convocado Luiz Henrique, Estão todos convocados ali. procurador João Barroso, secretário Mistil Levi, as taquígrafas. Bom dia a todos da plateia, servidores, advogados. Registrando a ausência dos conselheiros Júlio Cabral, se encontra de licença médica. Conselheiro Josué Cláudio Souza se encontra de férias. E o conselheiro Ari também se encontra de férias. E está substituindo o conselheiro Júlio Cabral, o auditor Mário Filho, conselheiro Josué Filho, o auditor Luiz Henrique. E agora o auditor Alípio, substituindo o conselheiro Ari Moutinho. A partir de hoje, passando a fase de expediente, temos o memorando 11/2019 da Lavra do chefe de gabinete Felipe Oliveira do Vale, comunicando o usufruto de férias relativo ao exercício de 2015 do conselheiro Ari Moutinho Júnior. A contar de hoje, 19, registro que já determinei a adoção das medidas cabíveis. Ofício 18/19 da Lavra Dr. João Barroso, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, comunicando a designação da doutora Evelyn Freire de Carvalho para o cargo de subprocuradora-geral, nos termos do artigo 112 da Lei Orgânica desta Casa, com a nova redação da Lei Complementar 193, de 27 de dezembro de 2018. Informação 43 de 2019 da Lavra do senhor Stanley Leite, secretário-geral de Controle Externo dessa Casa, caminhando sugestões das datas limites para envio das prestações de contas mensais dos jurisdicionados, em obediência ao prazo previsto na Lei Complementar Estadual 691. Registro que determinei, antes do início da sessão, a entrega de cópias do documento a Vossa Excelência. Coloco em discussão. Datas, conselheiro Érico. Ok. Então, ok. Senhora presidente, Pois não? se nenhum conselheiro quiser me preceder, só queria fazer uma observação a título Pois de não. contribuição apenas. Hoje, a velocidade do mundo faz com que sejam geradas uma quantidade enorme de dados. E nós, órgãos de controle externo, temos sido repetidamente demandados pela sociedade brasileira no sentido de combate à corrupção. Uma sugestão que eu dou, e compartilho essa ideia com os nobres conselheiros e com Vossa Excelência, presidente, é pensar futuramente em encurtar esse prazo de prestação de contas mensal. São 60 dias. Eu estou vendo aqui, por exemplo, que mês de janeiro ele tem até 1º de abril para a apresentação da prestação de contas mensal, ou seja, ele tem fevereiro e tem março. Então, no meu sentir, é um prazo não para esse calendário, mas para o futuro, apenas para reflexão, elástico, para efeito de envio da prestação de contas, já que essas informações, elas subsidiam a nossa análise enquanto órgão de controle externo. Quem sabe conversar com o jurisdicionado no futuro e pensar numa solução em que essa informação chegue mais tempestivamente a este Tribunal de Contas. É a contribuição, Excelência. Só para reflexão. Obrigado. Ok. Uma exposição de motivos, número 1/2019, da Lavra do senhor Rodrigo Valadão, chefe do Departamento de Auditoria em Saúde, através do qual solicita autorização do Egrégio Tribunal Pleno para a realização do procedimento de levantamento
nos órgãos estaduais de saúde, com o objetivo de entender os problemas enfrentados pela administração e, dessa forma, definir o plano de ação do controle externo. Esta presidência vota favorável ao pedido. Coloco o assunto em discussão. Conselheiro Júlio Pinheiro. Conselheiro Érico. Conselheiro Mário de Mello. Vossa Excelência. Conselheiro convocado Mário Filho. De acordo. Conselheiro convocado Alípio. Acompanhe, senhor. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Com Vossa Excelência também. Ok. Por unanimidade. Trago para a deliberação de Vossas Excelências o despacho do auditor Luiz Henrique, nos autos de número 14.362/2017. O referido processo versa sobre uma representação interposta pelo Ministério Público de Contas contra a Suzan e o Instituto de Proteção Ambiental, IPAAM, por suposta falta de adequado gerenciamento e disposição final de resíduos sólidos. Em resumo, considerando que a representação é contra dois órgãos diferentes, há um conflito de competência quanto à relatoria que deve ser dirimido pelo Tribunal Pleno. Verifico que o auditor Luiz Henrique relata as contas do IPAAM. Já o auditor Alípio responde pela relatoria da Suzan. Conforme consta no despacho do auditor Luiz Henrique, o cerne destes autos trata, em síntese, da falta de gestão na destinação de resíduos sólidos com hospitais que se encontram sob a responsabilidade da Suzan, sendo que o relator desse órgão deveria responder pela condução da representação. Esta presidência entende da mesma forma que o auditor Luiz Henrique, devendo, portanto, a representação seguir sobre a relatoria do auditor Alípio. Coloca em discussão. Excelência, eu queria discutir a matéria. Pois não. Eu analisei detidamente esse caso e, respeitosamente, eu divido do posicionamento pela razão seguinte. O que aconteceu foi que na representação foi discutido, ou foi levantado, um despejo de resíduos hospitalares em desconformidade com as normas ambientais e que o próprio IPAAM já havia identificado essa irregularidade. A questão, Excelência, é mais de matéria, é mais da natureza do ato. Veja, não está se discutindo aí a infringência a uma norma sanitária em termos de saúde pública, saúde relacionada à Suzan. Está se discutindo principalmente a agressão ao meio ambiente. Então, na verdade, até isso é reforçado pelo fato do próprio IPAAM ter reconhecido que houve infração, houve quebra da norma que rege a legislação do meio ambiente. Nesse caso, em função da matéria, da natureza da matéria posta em discussão, eu creio que atrairia a competência, no meu entender, do relator do IPAAM, uma vez que a atividade do IPAAM é que se conecta diretamente com a infração cometida. Existe uma natureza idêntica, similar. Então, o relator do IPAAM, repito, na minha opinião, é quem deveria enfrentar essa questão, já que se trata de uma norma ambiental infringida e não propriamente uma norma de gestão da saúde no estado do Amazonas. Eu, inclusive, tenho também um outro posicionamento no outro processo que oportunamente devo trazer à discussão nesse plenário, que trata dessa tese, né, de estabelecer responsabilidades da relatoria de acordo com a natureza da matéria, da irregularidade. E não simplesmente, como foi posto aqui, embora respeite, mas eu não concordo, como órgão de maior orçamento. Veja que os órgãos de maiores orçamentos, inclusive, são aqueles que potencialmente vão apresentar maiores problemas. Produzem mais editais de licitação, por exemplo, contratam mais pessoal. Então, na verdade, o relator dos órgãos de maiores orçamentos, tipo Cefaz, tipo Suzan, tipo Seduc,
vão ser penalizados 2 vezes. Uma, que eles já analisam a complexidade de recursos e uma potencialidade de ocorrências de infrações, potencialmente em função da movimentação dos recursos. Outra, que nesse caso ele atrairia também a competência de outras matérias que não são afetas à pasta da qual ele relata, né? E, no momento algum, estou me eximindo de enfrentar a matéria, mas é um posicionamento mais de ordem jurídica. Eu entendi, conselheiro convocado Alípio, e realmente eu acato a sua posição e eu dou a palavra para o novo relator do IPAAN, que é o conselheiro Júlio Pinheiro. Senhora presidente, sem objeção para receber mais um processo, isso não é o problema, mas se fôssemos discutir aqui em tese o que seria a atribuição, obviamente essa questão de prática de insalubridade, são uma questão de saúde pública, sim, que tem repercussões, obviamente, na questão ambiental, que é derivada dessa situação. Eu quero só lembrar também que este tribunal já fez corrigir, diante de uma demanda que nos foi mandada à época, uma representação que nos foi formulada à época, diante de uma denúncia que foi formulada aqui junto ao tribunal, com relação à lixeira do 28 de agosto. E nós conseguimos resolver à época e o assunto foi consertado. Eu só perguntaria, porque não tenho se é relativo a essa situação do 28 de agosto ou... Não, foi Iranduba. E já queria complementar, Excelência, que após investigado o problema e apuradas as responsabilidades, se Vossa Excelência entender que, ao final, isso afete ou repercuta na gestão da Suzan, por favor, me comunique para a apuração da responsabilidade. De antemão, eu não posso lhe adiantar que imagino que afete diretamente. Eu imagino que afete diretamente por conta do procedimento e regras de saúde pública aqui no Estado. Mas, independentemente disso, não há nenhuma objeção de recepção destes autos e, obviamente, após análise mais detalhada, traremos aqui uma posição, se eventualmente encontrar algum conflito, mas imagino que isso possa ser absolutamente solucionado sem problema algum, como tem sido anteriormente. Claro. Todos concordam? Conselheiro Érico. Conselheiro Mário. Sim, presidente. Conselheiro convocado Mário Filho. Conselheiro Luiz Henrique. Sim, Excelência, só para esclarecer, né, esse despacho ele é anterior à minha declaração de suspeição com os efeitos do impedimento do nosso regimento, né? Mas acho que a matéria foi, né, satisfatoriamente decidida aqui. Ok. Passamos a indicações e propostas. Senhora... Esta presidência gostaria de registrar votos de parabéns ao auditor Alípio Filho, pelo seu aniversário, que ocorrerá no próximo dia 22 de fevereiro. Desejo muita saúde, paz, felicidade e sucesso. Senhor presidente, eu também acompanho a propositura de Vossa Excelência, desejando ao eminente conselheiro substituto Alípio Reis Firmo Filho os desejos de prosperidade, saúde, que continue produzindo aqui para todos nós, para que o Tribunal de Contas possa ser cada dia melhor. Parabéns. Senhor presidente, eu também gostaria de somar, tá? E registrar o nosso desejo de muita saúde e muita paz, nosso querido Alípio. Presidente. Também gostaria de me associar aos votos de parabenização pela passagem do aniversário do auditor Alípio, nobre colega, desejando que tenha muita saúde, muita paz, prosperidade e muitos anos de vida. Conselheiro. Também, parabéns, doutor Alípio, muitas felicidades.
Bom dia a todos, parabéns, doutor Alípio Reis Firmo, pela passagem do seu aniversário. Sucesso, prosperidade e muita saúde. Quero somente agradecer pelo carinho de todos, pelo companheirismo e dizer que eu me sinto bem neste plenário, me sinto bem nesta casa e assim que Deus retorne em dobro o desejo posto por Vossa Excelência. É o registro. Ainda indicação de propostas? Pois não. Senhora Presidente, só para aproveitar, obviamente a discussão inicial foi uma matéria de ordem ambiental, teoricamente, e registrar que, infelizmente não fiz na sessão passada, por motivos óbvios, da nossa ida à barragem do Pitinga, onde o tribunal acompanhou a inspeção e análise feita pelo órgão ambiental, o IPAAM, acerca da situação das barragens existentes ali naquela região. Tive a oportunidade de acompanhar várias instituições, o Ministério Público Estadual, a Assembleia Legislativa, o CREA, a OAB, enfim, várias entidades, e acompanhou também o Ministério Público de Contas daqui do Tribunal, na pessoa do Dr. Rui Marcelo, e lá, obviamente, acompanhamos, fizemos uma visita e estamos aguardando que seja remetido um relatório acerca, um relatório técnico, porque os técnicos do IPAAM passaram lá em torno de uma semana. E, de qualquer forma, estamos aguardando esses resultados, e para dizer que cada dia que passa, mais e mais nós nos inserimos nessa questão. A nível nacional, o TCU recentemente fez uma abordagem sobre o assunto, determinou ao CREA que fizessem também essas inspeções, tanto que o CREA esteve presente, e mais do que nunca consolidando a tese que venho desenvolvendo há alguns anos, e que, graças a Deus, tem sido uma tese vencedora, não só aqui no Amazonas, como nos outros estados, e que tem sido, repito, motivo de curiosidade de outras entidades e até entidades internacionais, outros países, da forma como nós tratamos essa questão ambiental aqui no Amazonas, de controle ambiental preventivo, repito, considerando aquilo que está disposto na Constituição e no regramento infraconstitucional, notadamente agora, especificamente a partir de 2010, na Lei 8666, que é de 93, mas que houve uma mudança a partir de 2010, estabelecendo critérios de impacto ambiental nas obras públicas, o que é extremamente importante e válido para todos nós, e, repito, a agenda positiva que o Tribunal vem desempenhando nos últimos tempos. Quero parabenizar o conselheiro Júlio Pinheiro e também o nosso tribunal, que fica em destaque, mais uma vez, na área ambiental. Ainda indicação de propostas? Eu quero também somar a Vossa Excelência e parabenizar o nobre conselheiro Júlio, e quero também fazer um registro que, no terceiro encontro realizado pelo IRB, lá em Salamanca, e houve uma palestra do nosso querido presidente Fábio Nogueira, que fez uma referência direta ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, com dentro exatamente no foco dessa linha que o nosso conselheiro Júlio Pinheiro vem defendendo e abraçou de uma forma muito forte. Presidente, eu gostaria também de aproveitar a oportunidade, com a autorização de Vossa Excelência, da ciência, de 11 decisões monocráticas que proferi, dentre as quais uma deferiu o pedido de medida cautelar formulada pela empresa Bringel, em fase da Prefeitura de Manaus, da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, em virtude da inexistência de um pressuposto de cautelar, processo número 2890/2018. Uma, considerei prejudicado o pedido cautelar formulado pela empresa Manaus Aerotáxi Participação Limitada, em face do senhor Vitor Soares, presidente da CGL AM, à época, em virtude da renovação do processo do pregão eletrônico número 1513 de 2018, pela administração pública, havendo a perda do objeto, processo número 3005/2018. Uma, revoguei a decisão monocrática número 24 de 2018, permitindo,
portanto, a continuidade do pregão presencial 03/2018 pela Comissão Geral de Licitação da Casa Civil, processo número 2768 de 2018. As demais decisões monocráticas tratam-se do procedimento licitatório para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Saúde, SUSAM, dentro da qual é deferido o pedido de medida cautelar para suspender o pregão eletrônico número 903/2018, processo número 15.582/2018, indeferir 6 pedidos de medida cautelar em virtude da perda do objeto oriundo da revogação dos pregões eletrônicos pela própria administração pública. Processo número 3.000/2018, 15.583/2018, 15.578/2018, 15.579/2018, 15.580/2018, 15.581/2018 e um pedido de cautelar por inexistência de um seus pressupostos. Processo número 2918/2018. Muito obrigado, presidente. Excelência, se me permite? Por não. Eu queria pedir vista, Excelência, aproveitar a oportunidade de pedir vista do processo 1067 da relatoria do conselheiro Júlio Pinheiro. Ok. Vista concedida. Ainda indicação de propostas. Eu gostaria de solicitar permissão para que a nossa sessão da próxima semana fosse na quarta-feira, em virtude da minha viagem a Brasília, onde estarei presente na reunião dos presidentes dos tribunais de contas do Brasil e também uma reunião com o ministro Mouro, terça-feira à tarde. Então, por esse motivo, eu gostaria que a nossa reunião do plenário fosse na quarta-feira. De acordo, Excelência. Igualmente, Excelência. Passamos à distribuição. O conselheiro Júlio Cabral está de licença, né? Isso. Lote 1, conselheiro Júlio Pinheiro. Lote 4, conselheiro... Lote 4, conselheiro Érico. Conselheiro Josué. Conselheiro Josué 2. Conselheiro Josué 2. Conselheiro Ari Moutinho 3. Tá. Conselheiro Mário de Melo 8. Conselheiro convocado Mário Filho, lote 6. Conselheiro convocado Alípio, lote 7. Conselheiro convocado Luiz Henrique, lote 5. Nós temos um lote aqui à parte, trata-se de alteração regimental. Então, nós vamos fazer a distribuição, o sorteio para a distribuição. Mas agora recebe. 3. Conselheiro Érico. Está bem colocado. Você chamou para si indiretamente. Julgamentos adiados, não temos. Passamos o julgamento em pauta. Pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. Temos 14 processos. O número 1, 1473/2008, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao relator. Senhora presidente, esse processo ainda é um juraço daquele do conselheiro Miquides, que tanto trabalhou aqui nesse tribunal horas a fio. E respeitando, obviamente, a ausência do conselheiro e a sua condição de aposentado, não tecerei maiores comentários. Mas o processo está disponibilizado Ok. e o voto está disponibilizado, mas, fundamentalmente, senhora presidente, após a análise e o que está acostado nos autos,
Eu discordei da manifestação ministerial, pois as irregularidades remanescentes não são determinantes a ponto de ensejar a irregularidade das contas. É uma conta bastante antiga. Entendo que, apesar de existentes, os questionamentos não indicam despesas sem comprovação e desvio de recursos públicos. Isso é fundamental. Portanto, meu voto eu mantenho aí pela emitir parecer prévio à Câmara Municipal, pela aprovação com ressalvas, como está, e julgar regular com ressalvas as contas do responsável, prestação de contas do senhor Ivon Hatz da Silva. É como voto. Conselheiro Érico. Meu voto está também posto. Eu divirjo, com todo o respeito, do entendimento do relator e acompanho integralmente o Ministério Público, que relatou, que apontou uma série de irregularidades que não me parecem desprezíveis e, portanto, o meu voto é pela emissão de parecer prévio pela desaprovação das contas, aplicação de uma multa no valor de R$10.000. É isto. Conselheiro Mário de Mello. Com relator, excelência. Conselheiro Mário Filho. Acompanho o relator. Conselheiro convocado Alípio. Acompanho o relator. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Com destaque, excelência. Aprovado por maioria. No 7º processo de número 1067/2017, a embargo de declaração. Esse aqui já foi pedido vista. No 13º processo, número 1520/2018, a embargo de declaração. Dessa forma, registro o impedimento do conselheiro Alípio. Conselheiro convocado Alípio Filho, passo a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público para a manifestação. Obrigado, presidente. Trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes, oposto pelo senhor Arlindo Pedro da Silva Júnior, quando na época era diretor-presidente da Fundação Municipal de Eventos e Turismo, Manaus Tour. Após análise dos autos, não vislumbrei contradição, omissão ou obscuridade no acordo hostilizado. Tampouco foram apresentados documentos ou justificativas plausíveis que tivessem o condão de modificar ou conferir os efeitos infringentes almejados pelo embargante, razão pela qual o Ministério Público é pelo não provimento, excelência. Então, pacificado, dou por aprovado o processo. Nos demais processos, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Érico, temos 7 processos. No 2º processo, número 11.686/2017, a embargo de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro convocado Alípio Filho, passo a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a manifestação. Trata-se de embargo de declaração oposto pelo senhor Fábio Martins Saraiva, à época presidente da Câmara Municipal de Ipixuna. Contudo, a excelência não tem contradição, não tem omissão nem obscuridade que pudesse dar asa ao provimento deste embargos, razão pela qual sou pela negativa de provimento. Pacificado, dou por aprovado o processo. Nos demais, considerando a ausência de destaque, no 7º processo, de número 15.007/2008, encontro-me impedida. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Mário de Mello para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Recebo a presidência de Vossa Excelência e dou por aprovado o processo. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Mário de Mello, temos 9 processos. Nos processos de número 7.021/2013, 1.670/2010, 2.810/2016 e 815/2018, encontro-me impedida. Dessa forma, considerando a ausência de destaques, passo a presidência ao conselheiro Júlio Pinheiro para proclamar o resultado. Recebo a presidência das mãos de Vossa Excelência e já apregoado o processo. Por Vossa Excelência, decidem os membros do egrégio Tribunal Pleno nos termos do voto de Sua Excelência o relator.
Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Dos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do auditor Mário Filho. Temos 6 processos. No segundo processo, de número 1359, 2018, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Passo inicialmente o processo, a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Trata-se de uma representação com pedido de medida cautelar proposta pela empresa Maria Livramento Lima da Cunha, ME, cujo objeto é o pregão número 446 de 2018, promovido pela CGL, para contratação de serviços de alimentação, nutrição hospitalar e para atender funcionários do Hospital Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste. Eu vou direto ao ponto de divergência. No projeto básico dessa licitação consta que apenas um nutricionista seria responsável pelo fornecimento de 1.000 refeições dia. Entretanto, tem uma resolução, a resolução de número 380 de 2005, do Conselho Federal de Nutrição, que afirma que, quando há uma previsão de elaboração de 501 a 1.000 refeições diárias, é imperiosa a presença de pelo menos 2 nutricionistas. E este é o fundamento da minha proposta de voto. A minha proposta de voto é pela procedência parcial desta representação, para determinar que o representado, o Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste, retifique o ato convocatório do pregão 446 de 2018 para adequar as suas disposições às determinações da resolução de número 380 de 2005 do Conselho Federal de Nutrição. Essa é a minha proposta. Conselheiro Érico. Excelência, eu me filiei ao entendimento do Ministério Público neste caso, que é dando-me a argumentação do parecer que, embora haja esta exigência no Conselho de Nutricionistas de um número específico de profissionais relacionados no projeto básico, o Ministério Público aponta que há uma situação pior em andamento. A representante é a atual empresa que fornece a alimentação ao hospital, sem contrato. Então, nós temos aí 2 irregularidades. Uma, há uma licitação em andamento que pretende chegar a um contrato que está sendo impugnado pela empresa que está lá prestando serviço sem contrato. Então, nós temos uma irregularidade de ordem relacionada às especificações que deveriam estar no projeto básico, o que é importante, não se nega. Mas, hoje, nós estamos numa situação ainda pior de ilegalidade, que é uma empresa fornecendo ao Estado sem contrato. E esta representação, ou a manutenção desta cautelar, só beneficia esta empresa, que está irregular perante a administração pública. Então, é nesse sentido que eu vou me filiar ao entendimento do Ministério Público, no sentido de manter a licitação e eventual necessidade de corrigir a contratação feita pode ser objeto de uma determinação do tribunal ao fim, no sentido de que haja um aditamento do contrato para o fim de acrescentar eventual profissional. Mas, no momento, interromper a licitação é beneficiar uma empresa que está fornecendo à administração pública de maneira ilegal e irregular. Com relação à manifestação do conselheiro Érico a respeito da situação pela qual a empresa está prestando os serviços, eu não tenho nada a opor com relação à continuidade da licitação. Por mim, a licitação pode continuar, desde que haja a inserção da necessidade
de haver mais de 2 nutricionistas para o conjunto de refeições que é pretendido pela administração. É esta a minha manifestação. Que o certame seja adequado à regra do Conselho Federal de Nutrição. Em discussão, o conselheiro Júlio Pinheiro. Senhora presidente, obviamente não se trata aí de uma escolha do que é, ou melhor dizendo, do mal maior e o mal menor. Obviamente a regra estabelecida pelo Conselho Nacional de Nutrição, não é isso? Estabelece, Conselho Federal de Nutrição, estabelece como condição para fornecimento de mais de 501 refeições a inserção de 2 nutricionistas, que não é o caso que vem ocorrendo, em que pese a irregularidade da contratação da empresa, mas eu percebo que o relator não limita a essa condição e quer manter a licitação desde que preenchido outro pré-requisito, não é isso? Que teria que estar estabelecido no projeto básico. Sendo assim, eu acompanho, Sua Excelência, o relator. Como vota o conselheiro Mário de Mello? Acompanho o relator, Excelência. Conselheiro convocado Alípio Filho. Excelência, trata-se de uma legislação federal, né, que, a meu sentir, também tem que ser respeitada, observada. Tá? Eu acompanho o relator. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Com o relator, Excelência. Por maioria. Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do auditor Alípio Filho, temos 4 processos. No primeiro processo, de número 11.278, de 2016, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Presidente, embargo de declaração oposto pelo ex-presidente da Câmara Municipal de Iranduba. O Ministério Público é pelo não provimento, haja vista não ocorrência dos requisitos do referido recurso. Pelo não provimento, Excelência. Com a palavra, o relator. Excelência, eu sou pelo conhecimento dos embargos, divirjo aí do Ministério Público. Eu estou dando provimento parcial, uma vez que, aos embargos de declaração interposto pelo senhor Paulo Roberto Bandeira, presidente da Câmara Municipal de Iranduba, que foi ordenando despesa de janeiro de 2015 a 15 de agosto do mesmo ano. Houve um erro material no item 10.5 do Acordo 287 de 2018, da Lavra deste Tribunal Pleno, reduzindo o valor da multa aplicada nos seguintes termos. Né? Então, de 4.000, a nova multa no caso, 4.000 e fração, em decorrência de atos de gestão ilegítima ou antieconômico, que resultarem em justificado dano ao erário. E também o mesmo provimento parcial aos embargos depostos pelo senhor Francisco Elaime Monteiro da Silva, que também foi ordenador de despesa da Câmara, mas no período posterior. Também o mesmo problema, problema de ordem material. Aí o valor da multa aplicado no valor de 2.000 e fração. Eu registro. Em votação, como vota o conselheiro Júlio Pinheiro? Como vota o conselheiro Mário de Mello? Eu acho que é o conselheiro Érico, né? O conselheiro Érico. Eu até entendi a questão do erro material, só não entendi por que está sendo reduzida a multa. Não cabe o valor antigo naquele enquadramento? Exatamente isso, Excelência, porque o fundamento anterior, ele dava uma elasticidade maior, que pode aplicar o mínimo e o máximo. Sim. Ele tinha uma elasticidade maior e comportava... Os 4.000 não cabiam neste inciso? Eu creio que... Não, foi a questão de reduzir, né? Eu creio, sim, mas a multa anterior é 4.000, se eu entendi. Não, a multa atual... Anterior, que consta no acórdão que está sendo corrigido. Qual era o valor da multa? Não.
A nova multa é que é 4.384. Está havendo uma redução de multa? Houve uma redução de multa. Certo. De quanto para quanto? Da multa que foi reduzida para 2.192. Analisando a questão, trata-se de erro material quanto ao valor da sanção aplicada, pois na proposta de voto proferida consta o valor de R$ 32 mil, quando na realidade o valor da multa aplicada ao senhor Francisco Elaime, que é o segundo responsável, seria no valor de R$ 2.192. R$ 2.192,06. Então realmente houve erro material. 32 para 2? É. Então não é erro material? 2 para 4. Pelo que eu entendi. É porque não compõe. Eu estou vendo o voto aqui. Oi? Eu estou acompanhando o voto aqui e verifico que o valor de R$ 32.267,08. Não. O inciso 32.267,08 era o valor original. E Vossa Excelência está adotando 4.300 e pouco. Não. Esse que eu estou me referindo é o segundo responsável, é o senhor Francisco Elaime. Eu continuo sem entender, porque como é que houve uma redução de 32 mil para 2 mil, sendo apenas um erro material? Na verdade, aqui, o outro responsável, o senhor Paulo Bandeira, foi aplicada a multa originária de 32 mil com fundamento no inciso 5 do artigo 308, que trata de grave infração. Na verdade, foi fundamentado como ato de gestão ilegítimo ou antieconômico. A questão toda aí é de redação, na redação original. O fundamento ele dava, conforme disse, uma elasticidade maior para a multa e, todavia, a caracterização da irregularidade ela apontava para uma faixa de valor menor. Eu estou apenas adequando essa faixa de valor à real infração, a que foi posta nos autos. Qual foi a real infração posta nos autos? A real infração posta nos autos foi de ato de gestão ilegítimo e antieconômico, e não grave infração. Isso, a real infração estava posta nos autos. Está correto. Ocorre que ela não tinha consonância com o valor atribuído da multa. Havia uma discordância entre o valor original da multa e aquilo que o regimento interno autorizava para a faixa de valor atribuída. Eu quero só esclarecer também. Eu estou vendo que há um alcance de 106 mil. Mas é isso que eu estou falando. E aí, se há um alcance de 106 mil, realmente isso que eu estou falando. Se há um alcance desse montante, isso não é grave infração à norma legal? Excelência, vai haver uma contradição a partir de agora, se nós mudarmos isso. E eu já declaro meu voto no sentido de acompanhar o Ministério Público, deixando ter totalmente a decisão anterior. O que foi discutido aqui pelos embargos foi apenas essa parte material. Ele não adentrou no mérito da questão posta pelo conselheiro Érico. Então, o que eu estou analisando é apenas o que foi posto pelo peticionário. Mas eu continuo dizendo, se houve um alcance de cento e tantos mil reais, eu não entendo como é que uma multa agora vai ser em embargo de declaração reduzida de 32 para 2. Em embargo de declaração. Embargo de declaração, os efeitos infringentes são excepcionais. E isso está se tornando uma prática dentro do Tribunal de Contas, através de embargo de declaração, se mudar completamente a decisão anterior. Só para registrar, o inciso 5 do artigo 308 do regimento interno do tribunal, ele prevê uma multa máxima de até 21 mil reais. Tá? Todavia, foi aplicado um valor muito superior a esse, 32 mil reais. Esse é o problema. Então, fiquemos com o valor de 21. Esse valor de 21 é o valor atualizado? Precisa ver, porque eu não tenho isso de cabeça. 21? É o que consta na norma regimental. Pois é. Aí aplica 32, agora vai para 2. Então, é como diz o conselheiro Jupiro, no mínimo tinha que baixar para 21. Em relação ao valor da multa, o plenário é soberano para fixar um novo valor divergente do meu. Eu estou me atendo apenas à decisão originária que tinha uma divergência entre valor da multa e natureza da infração. Apenas isso. Conforme disse, eu estou me atendo ao que foi solicitado. Que ele aplicou, foi e peticionado. Sendo assim, Excelência, eu costumo não votar em embargos infringentes, modificando a decisão originária, porque acho que também não é o melhor mecanismo. Mas essa correção
que é uma situação diferente, eu não estou mudando o mérito da questão da aplicação da multa. Se era 32 e o máximo é 21, tem que ir para 21. A mínima é 4? E a mínima é 4, eu fico com... acompanho o relator, só que propondo que a multa seja de 21 mil. Não muda nada. Se não pode ser 32, aí caberia, teoricamente, o efeito infringente nos embargos. Certo, mas Só para esse tipo de correção. Mas o problema é que está sendo feita uma modificação agora do fundamento da multa. Porque mantido o fundamento original, a multa poderia alcançar 43 mil reais. Então está dentro da massa. Mantida a fundamentação. E aí, em embargo de declaração, não cabe nós mudarmos isso. Por quê? Porque houve infração, grave infração à norma legal. Embargo de declaração, nós não podemos fazer uma valoração. Isso não é obscuro, isso não é contraditório, isso não é nada. É apenas uma opinião que o plenário firmou naquela decisão. Se no recurso próprio a parte demonstrar que não era grave infração, era uma infraçãozinha de menor, aí o tribunal pode rever. É isso que eu estou dizendo. Embaixo da declaração não serve para esse objetivo, que é mudar o fundamento da decisão, sem ter havido omissão, sem ter havido contradição, sem ter havido obscuridade. É só esse o meu ponto. Nisso nós estamos absolutamente em concordância. Não houve mudança de fundamento. O que eu ponderei é a questão do erro material em função e que não 43 até 43, então está esclarecido, eu mantenho, eu manifesto de acordo com o que o Ministério Público colocou. Obrigado, Antônio. Excelência, só repisando, não houve alteração do fundamento. O fundamento é ato ilegítimo na decisão original e na atual e mantém-se. O que houve foi uma correção. Eu estou mantendo a multa mínima dentro da faixa para essa natureza de infração, que é 4.382. Todavia, o plenário, conforme disse, então não são 2 mil. Ele pode aplicar, não, eu estou colocando uma outra situação. Ele pode aplicar um valor, o teto, no caso, que seria 21.920. O inciso 5º do artigo 308 diz o seguinte: de 10% de 4.384,12 a 50%, que seria 21.920,64 do valor máximo, no caso de ato de gestão ilegítimo e antieconômico que resulte injustificável dano ao erário. E no inciso 6 diz de 20%, 8.000, que é a mínima, 768,25, e 100%, a 100%, que seria 43.841, nesse caso, valor máximo, nos casos de ato praticado com grave infração. E se houve grave infração, realmente a posição do Ministério Público é absolutamente correta. Como vota, conselheiro Júlio Pinheiro? Eu vou votar com o que propôs o Ministério Público, rever meu voto. Conselheiro Érico? Conselheiro Mário de Mello? Com o Ministério Público, excelência. Conselheiro convocado Mário Filho? Em conformidade com a manifestação do Ministério Público. Conselheiro convocado Luiz Henrique? Com o Ministério Público. Por unanimidade, já que é proposta de voto. Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado os termos da proposta de voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Luiz Henrique. Temos 2 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do auditor Luiz Henrique. Temos 6 processos e nenhum destaque. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Érico nos processos 1760-2018 e 14.728/2018, e do conselheiro convocado Mário Filho no processo 14.446/2018. Declaro aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Encerrada a pauta ordinária, passo à pauta administrativa. Temos 14 processos, sendo todo de minha relatoria. Observo que não foram registrados destaques. Contudo, faculto o tempo que for necessário para apontamentos por parte de Vossas Excelências. Excelência, eu tentei entender qual
a real alteração, e eu estou tratando, me desculpe, do primeiro processo da pauta, o de 2586-2014. Qual a real alteração da resolução sobre férias, que é de janeiro de 2012? Aliás, se Vossa Excelência me permitir, não sei se o auditor Luiz Henrique pode esclarecer sobre isso, porque teve uma participação sua. Vossa Excelência está lembrado do que se trata? Se não me engano, parece que foi ajustar a resolução a uma dificuldade do sistema de, no momento da suspensão das férias, a pedido do servidor, parece que contava o feriado ou o final de semana. Foi mais, parece que uma adequação para fim de sistema, se não me engano. Porque estava contando as férias do servidor em período, digamos, em dia não útil. Estava abatendo no direito de férias do servidor algum dia não útil. Parece que era alguma coisa nesse sentido. Eu vou retirar de pauta esse processo, porque o meu entendimento, eu acho que tem que ser corrido. A pessoa escolhe a data que entra de férias e é corrido. Se tiver feriado ou não, tem que contar. É uma opção da pessoa. Que faça seus cálculos direito e entre no dia correto. Então está retirado de pauta. Sendo assim, eu não tenho nada mais a opor. Quanto ao segundo, não é bem a criação do Código de Ética, eu acho que é uma modificação, né? Porque nós modificação. Tá certo. Muito bem. Então eu não tenho mais nada a opor à pauta administrativa, Excelência. Então, dou por aprovado a pauta administrativa e, como já falei anteriormente, a nossa próxima sessão será dia 27, a hora regimental. Excelência, uma questão de ordem, antes que Vossa Excelência encerre. Eu estou vendo aqui o lote extra que me foi distribuído, onde constam 7 processos. É um felizardo. E eu requeiro ao Tribunal Pleno compensação desses processos, aliás, na forma regimental, não estou inventando. Certo. Na forma regimental, requeiro a compensação desses processos nas futuras distribuições. Agora, eu confesso, eu vou examinar e depois converso com Vossa Excelência, porque eu estou vendo aqui que esses processos devem estar todos apensos uns aos outros, mas nem todos tratam de modificação do regimento interno. Eu não sei se eu tenho legitimidade para relatar, mas, enfim, eu vou examinar. Ok. Mas desde já requeiro compensação, salvo se outra atitude for adotada em relação a eles. Ok. Mas a matéria tem situações diferentes ou se trata da mesma? Não é a modificação do regimento? Mas veja bem. Nós até podemos colaborar do ponto de vista da discussão, independentemente de Vossa Excelência, sem, obviamente, querer adentrar a esse aspecto. É a mesma situação de você ter um processo com 200 contratos, como já aconteceu aqui no tribunal, e esses processos de 200 contratos dizem respeito a uma mesma prestação de contas, mas contam cada contrato um julgamento distinto. E aí, obviamente, quem recebeu esse pacote, aparentemente julgou muito mais matérias do que... Sim, mas isso na distribuição regular. Não, sim. Isso aqui é uma coisa... É extra. Exato. Tudo bem. E nós podemos até, dependendo da questão, subdividir em 7 distintos. Eu acho que somos 7, dividir em 7. São apensos, Excelência. São apensos, não dá para fazer isso. Então a matéria agora, diz respeito à mesma matéria. Se quiser ficar, agora. Não, Excelência, estou querendo ajudar a Vossa Excelência no sentido de ter uma solução prática, efetivamente prática, para não ficarmos tratando de compensação, se a gente pode distribuir as tarefas aí. Eu acho que é mais racional e um ato de solidariedade de todos aqui presentes com Vossa Excelência. Tenha certeza disso. Agradecendo a Deus por mais uma sessão e pedindo proteção para a nossa semana de trabalho. Obrigada a todos.